Meu nome é Bruno Veiga Valentim, sou documentarista e apaixonado por culturas primitivas. Em especial, pela cultura indígena, onde descobri a ayahuasca. Há estudos que indicam que há mais de 5.000 anos, os incas e os indígenas da floresta amazônica utilizam essa medicina em seus rituais sagrados. Uma tradição ancestral em forma de chá, feito basicamente do cipó jagube e das folhas do arbusto chacrona. Essa fórmula foi ensinada pelos espíritos da floresta para curar doenças e os reconectar com a divindade. Ayahuasca significa cipó das almas, também chamada de planta professora e la pequena muerte, pois, segundo eles, promove a morte e renascimento em vida para uma nova realidade. Há alguns anos, o uso dessas plantas por religiões e pajés no Brasil e outros países da região da floresta amazônica recentemente tem chamado a atenção do mundo todo com relação aos benefícios e os riscos da bebida. O que é realmente a ayahuasca? Eu não tive uma experiência boa. Uma amiga minha me chamou para tomar isso, eu não sabia. Ela falou que eu tinha que fazer uma coisa que ia ser bom espiritualmente para mim. E eu cheguei num lugar que eu não conhecia, comecei a sentir calafrio, comecei a ficar muito fraco. Eu acho que antes de qualquer coisa a pessoa tem que saber para onde é que ela está indo, saber o que é exatamente. A ayahuasca na minha vida foi e é uma experiência muito especial. Às vezes me faltam palavras mesmo para descrever o que é isso, porque de alguma forma limita a grandiosidade que isso me trouxe, assim. Ela me deu uma sensação e uma consciência de pertencimento real de um todo que ultrapassa todos os limites de eu, de ego, de planeta Terra, de tudo. Meu nome é Chanaishan, né? Eu sou da Amazônia, no Acre, né? Faz a limite à fronteira Brasil-Peru. A ayahuasca para mim é um espírito, né? Espírito da floresta. Através daí que você pode conectar com todos os seres encantados que existem. Surgiu nos ancestrais, né? Até hoje nós usa, quase todo mundo usa, né? Toda região tem, né? Toda etnia estão usando, né? Mas primeiramente foi do Runicuim e hoje nós utilizamos muito ainda. Através dele que nós podemos consultar alguns tipos de doença, né? Como nós não temos consultório mesmo, temos essa medicina para ver, né? Como a rua toda é a cura espiritual, né? É a cura de todas as doenças do corpo da gente. É muita cura que existe até hoje, né? Além de cura, você vai ver o que está faltando, né? O que passou, o que está presente, né? O que é o futuro que vai acontecer, não tem outro mais. Só essa única medicina que existe para nós, um maior segredo, né? Na realidade é uma medicina mais poderosa que existe, é essa medicina. My name is Rainer Kranmann. I am a psychiatrist from Zurich in Switzerland, and I'm working at the Psychiatric University Hospital of Zurich in Switzerland, Zurich, and actually that's an institution which has been famous for the psychiatrist and the psychoanalysis actually. Euler, Jung and Freud, they met together there, and a lot of ideas stem from this hospital. What's the soul, what's the mind, how does that work, and how can we use that knowledge to improve the lives of the patients? So the same thing happened in your country, in Brazil.
with the amazing research on ayahuasca, and I think I'm very interested to coordinate studies together with Brazilian researchers. You have done amazing job to do research on ayahuasca, and I think these are all substances which come from nature, which are really helpful in some ways if we can really adapt to clinical issues. Há cerca de 5 anos a gente publicou o que creio que seja o primeiro estudo de ressonância funcional, não foi o primeiro de neuroimagem, mas talvez o segundo estudo de neuroimagem, sobre os efeitos da ayahuasca no cérebro. Um estudo recente, em pacientes com depressão e uma depressão refratária, os pacientes melhoraram em 1 semana com uma única dose. Tirando os sujeitos que tenham predisposição a um surto psicótico, que isso poderia ser desencadeador de um surto ou poderia inclusive piorar a condição de um indivíduo com essa predisposição, algumas pessoas e alguns pesquisadores já sugerem um potencial terapêutico da ayahuasca. Daime é uma palavra, é um rebatismo de uma terminologia ancestral chamada ayahuasca, que em quechua significa o vinho das almas. É uma bebida expansora, onde palavras serão simplesmente palavras. Muito difícil verbalizar e tentar produzir um entendimento em uma pessoa a partir de textos. O Daime é uma experiência que a pessoa precisa ter. Ela precisa tomar o Daime, beber o Daime, ingeri-lo, para que ela possa começar a ter um tipo de percepção acerca da potência deste chá. Eu costumo dizer que o grande mestre, o professor, é o chá, é o Daime. O Daime é o professor. Entretanto, a terapêutica é feita através dos hinos, através dos hinários, ou seja, o terapeuta é a música. Esta bebida, ela hoje está em diversos países do mundo. Ela está na República Tcheca, países assim que não imaginaríamos que pudesse ter. Tem Israel, em Tel Aviv, tem Daime. Com certeza uma pessoa que toma o Daime uma única vez, ela vai se lembrar desse dia. O motivo principal é justamente a potência espiritual, que cada vez mais pessoas tomam Daime, cada vez mais pessoas comungam da ayahuasca em ordens ayahuasqueiras. A expansão dele ainda esbarra no exterior, em outros países, nas leis locais. É interessante mostrar isso aqui, né? Olha, isso aqui é onde a gente faz o plantio do cipó, que a gente chama de jagube ou mariri. Esse aqui é um do tipo calpuri, que vocês podem ver, ó. Ele cresce. O mestre Ireneu recebeu a missão de divulgar a ayahuasca com o nome de Daime e com um ritual chamado Santo Daime. E com a promessa de que dentro dessa bebida teriam a cura para todas as doenças. Okay? Sejam elas emocionais, físicas ou espirituais. Ele conheceu com os índios, né? Aí dentro da mata mesmo, e descobriu que ali tinha um poder, e esse poder foi revelado devagarinho para que ele fosse criando uma doutrina que fosse adaptada para a sua época. Existem, evidentemente, mistérios na doutrina que o discípulo vai ter que descobrir por ele mesmo. Há experiências de revelação, há experiências de catarse, em que você coloca um mal para fora, de revelação, em que alguma coisa misteriosa é dito para você. A consciência é semelhante a um prédio de vários andares, e todo mundo está subindo uma escada e andando em cada andar, experienciando ali alguma coisa que vai chegar ao ápice. A ayahuasca é o elevador, né? Alguns preferem andar de escada, alguns preferem andar de elevador. Nós preferimos andar de elevador. O Daime, no meu entender, ele tem dois componentes, que é o químico e que é o espiritual. O componente químico, qualquer um pode experienciar. O componente espiritual, ele surge desde a fabricação do Daime, da água que é utilizada, da finalidade com que ele é feito. Duas pessoas podem tomar o mesmo Daime e um
pode experienciar a química e o outro pode experienciar o espiritual, que vai além da química. Aliás, o espiritual domina a química. Qualquer ritual com a ayahuasca, se não tiver ensinamento, não tem valor espiritual. Chay, eu costumo falar que todas as coisas têm dois lados, né, Chay? A gente vê a abertura em um certo ponto de vista como uma coisa maravilhosa, né? É a cura que está vindo da floresta, né? A cura que está vindo para curar o homem branco, né? Que está tão doente, tanto espiritualmente como materialmente. Por outro lado, a gente se preocupa, porque a gente vê tantas pessoas usando medicina sem responsabilidade nenhuma, sem conhecimento nenhum, porque a medicina, você não consegue se esconder dela. Claro que das pessoas você consegue mascarar, você consegue, né, enganar, ludibriar, fazer determinadas coisas, mas a medicina não. Se tu não é honesto contigo mesmo, com ela sabe como tu está caminhando, ela sabe como tu está agindo. E se ela acha que tu não está agindo certo, a tendência dela é se afastar e deixar por conta, tá entendendo? Então é por isso que às vezes a gente tem visto casos de pessoas que passaram muito mal, de pessoas que ficaram muito ruins, de pessoas que adoeceram, de pessoas que tiveram que fazer um tratamento, por conta dessas pessoas irresponsáveis que vêm, de qualquer maneira, só pensando em dinheiro, sem responsabilidade nenhuma, né? E por conta disso que acontece tudo isso, porque a medicina ela não pactua com isso. Muito há de se falar sobre a ayahuasca, mas uma coisa é certa: para alguns, ela abre novas perspectivas para muitos mistérios acerca da nossa realidade espiritual. Como seus adeptos falam, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Na